Bem, vamos dar início então à lição número 2 da revista Bases Bíblicas. E essa lição tem como título: Qual a origem dos batistas? Essas lições foram preparadas, com muito carinho por mim, as lições que dizem respeito à história dos batistas, e eu tenho muito carinho por esse tema, por esse tema. E quando nós pensamos então na origem dos batistas, a gente às vezes pensa logo que a Igreja Batista surgiu já com esse nome na história, uma pessoa pensou e achou um nome bonito, o nome Batista. Eu vou colocar esse nome numa igreja. Mas não foi bem assim. Assim como os primeiros discípulos, eles receberam uma alcunha ou um apelido das pessoas que estavam à sua volta, assim também o nome Batista não foi um nome escolhido por alguém para uma igreja. Muito pelo contrário, foi um nome que eles realmente receberam como um apelido. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, em 2 capítulos, no capítulo 9 e no capítulo de número 11. E vamos ver então, na história da igreja, como também o cristianismo foi também chamado de cristianismo, e que outros nomes a religião cristã teve. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é exatamente o versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Atos. Atos, capítulo 9, 1 e 2. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Nós vemos aqui então pelo menos 2 nomes para os seguidores do Senhor Jesus. O primeiro aparece aí no versículo 1, discípulos. E o que é um discípulo? Um discípulo é um aluno, discípulo é seguidor. Nesse caso, os discípulos de Jesus estavam propagando o Evangelho e eram chamados assim, os seguidores de Jesus. Eram aqueles que seguiam a Cristo. Eram, de fato, os discípulos. O outro nome que aparece aí é exatamente os do caminho. Então, era também um nome. É interessante que a palavra caminho aí aparece com inicial maiúscula, não é isso? Indicando então que os discípulos também receberam esse nome. Quem são aquelas pessoas ali que pregam aquela doutrina, tal, assim? Aí as pessoas diziam, são os do caminho. Lembram que Jesus mesmo, ele se auto-intitulou como o caminho? Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vejam, o nome cristão, cristianismo e etc., não foi um nome que alguém deu para uma religião. E isso está também no capítulo 11 de Atos, no versículo de número 11, 26. 26. Diz assim: E quando o encontrou, falando de Barnabé, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E olha o final do versículo. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Que interessante, né? Então, os discípulos também não se auto-intitularam cristãos. Eles não disseram, nós somos os cristãos. Fizeram faixas, botaram uma placa na porta de onde eles estavam. Não, mas as pessoas olhavam para eles
e as próprias pessoas os chamavam de cristãos, ou os seguidores de Cristo, ou como já disse alguém, né, os pequenos cristos, ou seja, a atitude deles, a ação deles para com os outros, o comportamento deles era tão parecido com o comportamento de Jesus que eles receberam, então, esse apelido, né, de cristãos. Então, vejam, discípulos do caminho, cristãos, e por aí outros nomes, não é? Os cristãos foram recebendo ao longo da história. Bem, por que nós estamos fazendo então esse preâmbulo, essa introdução para falarmos da origem dos batistas? Porque, tal qual os primeiros cristãos, os primeiros batistas também não foram chamados de batistas, não é? Eles mesmos não se intitularam assim primeiramente, mas, ao longo do tempo, pessoas, homens e mulheres, que liam espontaneamente o Novo Testamento, chegavam às mesmas conclusões acerca de vários textos bíblicos. E uma das conclusões básicas que chegavam, lendo o Novo Testamento, é que o batismo deveria ser administrado apenas a pessoas adultas e não a bebês. Então não foi só um grupo na história que teve esse pensamento, mas vários grupos, principalmente na Europa, no século XVI, depois no século XVII, é que vieram tendo então esse pensamento. E por isso, quando se fala de batistas, estamos falando de muitos grupos, não é? Na Suíça, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, enfim, vários lugares, principalmente da Europa, que, a partir de uma leitura do Novo Testamento, iam chegando a conclusões parecidas. Bem, mas o nome Batista, esse também tem uma raiz etimológica. Como você sabe, o Novo Testamento, grande parte dele, foi escrito em grego, uma pequena parte em aramaico, que era a língua que Jesus falava, por exemplo. Mas a escrita era em grego. Vamos pensar que o grego, para as pessoas da época de Jesus, era como o inglês hoje, né? Uma língua universal. Então, por isso, o Novo Testamento foi escrito numa língua que em qualquer país, em qualquer lugar, as pessoas pudessem, então, ler e entender o que estava escrito. Bem, na língua grega, há uma palavra que é a palavra batistes. Essa palavra pode ser traduzida como aquele que batiza. Você lembra, por exemplo, que João Batista, ele é chamado assim exatamente porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Batista não era um sobrenome de João, mas era também um apelido que ele recebeu, ou seja, João o Batista, ou seja, João, aquele que batiza, né? Então, é uma palavra grega que como nós chamamos, ela foi transliterada para a nossa língua. Uma palavra, ela é transliterada para outra língua quando ela não é traduzida. Nós temos na nossa língua várias palavras transliteradas. A palavra esporte, por exemplo, do inglês, né, que foi abrasileirada para esporte. Ou a própria palavra futebol, né? Nós falamos futebol, mas é outra palavra inglesa, né? Foot mais ball, pé e bola, né? Enfim, futebol também é uma palavra transliterada. Assim a palavra bapto, baptistes, que deu origem à palavra portuguesa batismo. Mas o que significa essa palavra batismo no original? Significa exatamente imergir, mergulhar, submergir, cobrir completamente com um fluido. Então veja, que se a palavra bapto, batismo, ela fosse traduzida do grego para o português, ela seria traduzida como
mergulho, mas ela foi transliterada apenas. Então, continuou batismo, como futebol, por exemplo. Bem, o que isso tem a ver com o nome? Tem a ver porque os batistas foram chamados assim exatamente pela ênfase que eles davam ao batismo apenas de pessoas que tivessem a condição de se reconhecer pecador, se arrepender dos seus pecados e então realmente submeter-se ao batismo ou ao mergulho na água. Um bebê não poderia fazer isso. Então, essa exigência de que para ser um discípulo de Jesus era preciso crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e também ser batizado, então foi uma necessidade que os primeiros batistas entenderam como algo essencial. Assim, os primeiros batistas não tiveram esse nome escolhidos por si mesmo, mas as pessoas que os viam batizando diziam: aqueles são os batistas, porque eles batizam. Muito bem. Assim surge então o nome Batista, não é? Assim surge o nome Batista, na ênfase da importância do batismo apenas de pessoas que pudessem realmente dar uma profissão de fé crível, que pudessem de fato reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Uma outra questão que as pessoas fazem muito, uma pergunta é essa: os batistas têm um fundador? Existe para os batistas alguém que fundou a Igreja Batista? A resposta é não. Não. Diferente muito de outros grupos religiosos, que têm ali a sua identidade ligada a um fundador, a um pai fundador, ou a um teólogo que solidificou e que realmente sistematizou a sua teologia ou as suas doutrinas, os batistas não têm essa figura central que possa realmente, a quem possa se atribuir como o fundador do movimento batista. Como disse agora há pouco, movimentos batistas, né, ou com doutrinas parecidas com as que os batistas praticam hoje, surgiram espontaneamente em vários lugares. Então não foi de apenas uma pessoa que, a partir de um estudo da Bíblia, chegou a conclusões e começou digamos, angariar fiéis para a sua nova fé. Não, absolutamente não. Grupos com teologia parecida com a que os batistas possuem hoje, surgiram espontaneamente. Então, várias dessas comunidades surgiram pela Europa afora, né? Então, nós podemos dizer, e vamos ver isso nas próximas lições de maneira mais aprofundada, que os batistas atuais são resultado de movimentos anticonformistas ocorridos no século XVI, no século XVII, não é? A partir da reforma religiosa, principalmente na Inglaterra. Mas, como já disse, grupos com doutrinas parecidas com a que os batistas praticam hoje surgiram em vários lugares. E assim como nós lemos em Atos capítulo 9, versículo 2 e 11, versículo 26, os discípulos de Jesus foram chamados de discípulos, os do caminho ou cristãos, assim também os batistas receberam esse nome pela ênfase dada ao batismo bíblico. É interessante que algumas pessoas, e até em algumas literaturas nós vemos isso, atribuem o nome Batista a João Batista, o batizador. E vão dizer, não, os batistas têm como fundador da igreja deles João Batista. Mas isso não é verdade. Há, lógico, essa semelhança nos dois nomes, porque um batizava e os batistas também enfatizam o batismo. Mas João Batista não fundou nenhuma religião, senão
A própria religião fundada por ele, de certa maneira, iria competir com o cristianismo. E isso não é verdade. Na verdade, nem Jesus criou nenhuma religião. Na verdade, ele veio para pregar o Evangelho. E depois, a partir das muitas interpretações do texto bíblico, várias ênfases e teologias surgiram. Mas os batistas atuais não descendem diretamente de João Batista lá do Novo Testamento. Aliás, quando nós falamos das teorias, né, sobre o surgimento dos batistas, uma delas é exatamente essa, né, a que crê que os batistas atuais vieram numa sucessão apostólica ininterrupta desde João Batista até os nossos dias, né? E há pessoas que realmente defendem essa ideia. Até um livro muito interessante de um escritor americano chamado J.M. Carroll, chamado O Rastro de Sangue, acompanhando os cristãos através dos séculos, ou a história das igrejas batistas desde o tempo de Cristo até os nossos dias. Esse livro, ele tenta, de alguma maneira, criar uma sucessão apostólica, como se, a partir de João Batista, depois dos discípulos que continuaram batizando, né, passando por Jesus, terminando no Apocalipse, continuando na história da igreja, né, ao longo de toda a história da igreja, passando pela Reforma Protestante, né, até chegar aos nossos dias, sempre existiram discípulos de Jesus que não se curvaram realmente à situação do seu tempo. E aí, então, o autor do livro Rastro de Sangue, ele vai dizer, então, todos esses eram batistas. Mas não é bem assim, porque precisamos ser fiéis à história. Por mais romântica que essa teoria ela seja, porque é muito interessante a gente pensar que o movimento batista de hoje começou nas páginas do Novo Testamento, é muito romântico. Mas a história é feita de documentos e de fatos que possam ser comprovados. E, não obstante, nós entendermos que sempre, ao longo da história da igreja, sempre houve um remanescente fiel, sempre houveram grupos que inclusive pagaram com suas próprias vidas, né, pela pregação do evangelho puro, né? Quando você estuda a história da igreja, principalmente depois da junção entre a política, o Estado e a religião, que aconteceu com Constantino no ano 311 da nossa era, quando a igreja deixou de ser igreja cristã simplesmente, e se transformou num organismo, e se transformou numa instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, a partir dali, do ano 311 da nossa era, realmente nós podemos perceber que muitas coisas totalmente fora do ensinamento bíblico fora acrescentado à igreja. E que muitas pessoas não se curvaram a esse ensino errado. Aí na sua lição, por exemplo, está citado, né, os paulicianos, os arnoldistas, os henricianos, os petrobrucianos, os albigenses, os valdenses e tantas outras pessoas, homens que se levantaram contra as heresias pregadas da igreja. Sabemos que muitos deles pagaram com a sua própria vida por defenderem o evangelho de Jesus. Tantos como Jan Hus, que viveu 100 anos antes de Lutero e pagou com a sua própria vida na fogueira, porque defendia uma fé cristã mais parecida com o evangelho de Jesus e com as cartas de Paulo. Muitos pagaram com a vida. Mas ainda assim, não podemos afirmar que essas pessoas eram batistas, mesmo porque alguns desses grupos pregavam heresias, inclusive, coisas com as quais nós não concordamos. Não, mesmo entendendo a importância desses grupos em toda a história da igreja, não é? Mas nós queremos dizer que os batistas
não saíram desses grupos diretamente, como creem alguns, né? De onde saíram então os batistas? Uma outra pergunta que pode ser feita, e às vezes muitas pessoas fazem, né? Os batistas são protestantes, né? É uma outra pergunta interessante de se fazer. Na aula que vem, nós vamos conversar um pouco sobre a reforma protestante. Para responder a pergunta se os batistas são ou não protestantes, na verdade nós temos duas respostas, ambas corretas, muito embora realmente uma é sim e a outra é não. A diferença está exatamente quando nós respaldamos e explicamos cada uma delas. Nós podemos dizer que os batistas não são protestantes. E por que não são? Porque se, de alguma maneira, grupos que vieram antes da reforma, eles também pregavam o evangelho puro de Jesus, e também durante a reforma e depois da reforma, nós podemos dizer que os batistas não são protestantes, porque o grupo surgido um pouco antes da reforma, do qual vamos falar na lição que vem também, chamado dos anabatistas, que certamente deixou alguma herança para os atuais batistas, eles não se tornaram protestantes porque nunca pertenceram à Igreja Católica. Porque o que é de fato o protestantismo? Aqueles que saíram do catolicismo, seguindo as ideias principalmente de Lutero, ou de Calvino, ou de Zwingli, e fundaram para si uma nova igreja. Mas uma igreja também sendo uma instituição ligada ao Estado e mantendo inclusive algumas práticas e doutrinas do antigo catolicismo romano. Os batistas não tivemos essa ligação com a Igreja Católica. Então, se é assim, nós não somos protestantes, porque, historicamente, não temos lastro no catolicismo. Mas, no entanto, se por protestante pode-se entender aqueles que aceitam, não é, as chamadas 5 solas da reforma, se por protestante nós entendemos aqueles que se levantaram contra uma igreja corrupta, uma igreja completamente fora dos padrões, não é, que cobravam, por exemplo, as indulgências, e contra essas coisas, Martinho Lutero e outros reformadores se levantaram. Então, se quem defende esses pontos são chamados de protestantes, então, nesse caso, nós somos sim protestantes, porque também concordamos com os chamados 5 solas, né? Só a fé em Jesus Cristo, só a graça, só a Escritura, não é? E só Cristo e também só a Deus toda a glória. Então, nesse caso, pelo ponto de vista da crença e da fé, somos protestantes. Mas do ponto de vista histórico, não podemos, porque não viemos do catolicismo romano. Na lição que vem, nós vamos ver um pouco mais, então, desse quadro, não é, religioso que deu origem aos batistas, principalmente vendo um grupo muito especial, que surgiu principalmente no norte da Suíça e no sul da Alemanha, os chamados anabatistas, que era um grupo que também era um grupo inconformista e que pensavam que a reforma da igreja não foi completa. Muito embora a igreja reformada tivesse saído do catolicismo e rompido com muitas práticas e erros daquela igreja, ainda assim muitas coisas foram mantidas. Então, aquele grupo, né, já desde o início, colocava-se contra, colocava-se realmente em oposição a tais ensinos. Bem, a igreja do Senhor Jesus, não há dúvidas, ela nasce no livro de Atos. É ali que nasce a igreja de Cristo. Nem o próprio Cristo deu um nome à sua igreja, não é? Nem ele mesmo. Os nomes que os cristãos foram recebendo ao longo dos tempos variavam de acordo com a liderança que tiveram, variavam de acordo com a ênfase que davam.
Quando dizemos que os batistas, por exemplo, não têm um fundador, não é que eles não tiveram um líder primeiro. Quando vemos do surgimento dos batistas na Inglaterra, onde pela primeira vez os batistas foram chamados de batistas em Londres, nós vamos ver que sim, que eles tiveram aqueles primeiros líderes. No caso, um advogado chamado Thomas Hewes e também um pastor anglicano chamado John Smith. Mas eles não foram fundadores, no sentido que fundador dá para a sua denominação toda a fundamentação teológica. Por exemplo, os luteranos são chamados de luteranos porque têm a sua doutrina baseada no que Lutero ensinou. Os presbiterianos também têm grande apego ao que Calvino, João Calvino, o francês, ensinou. E essas pessoas também ensinam uma chamada teologia calvinista. Poderíamos falar de John e Charles Wesley, que também fundaram esse grande e lindo movimento chamado do metodismo, né? Ou de outros fundadores de grandes religiões, mesmo não cristãs, como Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, Ellen G. White, fundadora do movimento dos Adventistas do Sétimo Dia, ou John Smith, fundador também, não o nosso, mas o outro Smith, o americano, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamados Mormons. Todos eles fundaram igrejas, de certa maneira, baseados ou na sua personalidade, ou nas suas visões, como é o caso de Ellen White, ou nas suas percepções da Bíblia, ou na sua interpretação da Bíblia, como é o caso de Calvino. Os batistas não somos assim. Nossa doutrina está única e tão somente na palavra de Deus, que é de livre interpretação. Não há um teólogo que possamos dizer, esse é o cara, e é ele que interpretou da maneira certa. Não. Reconhecemos a importância de grandes teólogos e respeitamos, e inclusive até cremos também em algumas das coisas, das definições teológicas que eles chegaram. John Calvino, um príncipe do protestantismo, inteligentíssimo, um homem de Deus, que realmente fez um grande tratado sobre o cristianismo no seu livro As Institutas da Religião Cristã. Martinho Lutero, o príncipe também da Reforma, aquele a quem o Espírito Santo usou profundamente para romper com toda uma tradição, voltando os olhares única e tão somente para a palavra de Deus e apregoando aos quatro cantos que a salvação é tão somente pela graça. Como somos tão também agradecidos a Charles e John Wesley. Eu mesmo estive na casa onde Wesley morou, próximo a Londres, e vi ali o seu quartinho de oração, onde ele se ajoelhava todos os dias para orar. Vi ali a sua roupa e ouvi das várias viagens pela Inglaterra que John Wesley fez no lombo do cavalo e sendo sequer acompanhado da esposa. Todos esses homens, com certeza, teriam um lugar de destaque na galeria da fé se o capítulo 11 de Hebreus fosse escrito hoje. Mas os batistas, não nos espelhamos em nenhum deles para a nossa fé. Usamos única e tão somente a Bíblia, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, como regra de fé e prática. E temos em Jesus a chave hermenêutica e cremos que o Espírito Santo é quem realmente nos ilumina para realmente termos a nossa fé. Por isso não seguimos catecismo nenhum, não seguimos nenhum grande documento. Temos uma declaração doutrinária, que inclusive, nesse momento, está sendo reformada, reformulada, e já tivemos várias outras ao longo do tempo.
porque entendemos que ao longo do tempo podemos olhar para o texto sagrado e de alguma maneira termos uma nova compreensão e de alguma maneira também voltarmos sempre para o espírito do que a Bíblia foi escrito, sem ter compromisso com nenhum teólogo de nenhum tempo, mas o nosso compromisso é com a linda, a bendita palavra de Deus, sempre pregada, explicitada em nossos púlpitos e também sendo explanada pelos nossos pastores. Por isso, temos alegria de dizer que não temos um fundador, ou um pregador que teve visões ou sonhos e deu início à denominação batista, ou a um guru que teve experiências extraordinárias e em quem nós devemos mirar a nossa visão religiosa. Absolutamente. Os batistas surgem como um movimento guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que em diversos lugares do mundo fez surgir comunidades de crentes através ou por intermédio do exame livre das Escrituras Sagradas. E mesmo assim, mesmo separados por tempos, mesmo separados geograficamente, essas pessoas chegavam a conclusões parecidas sobre a responsabilidade de cada indivíduo consigo mesmo, sobre o livre-arbítrio, sobre a salvação para todos, sobre a perseverança dos salvos em Cristo Jesus, sobre a forma correta do batismo e sobre quem deve receber realmente o batismo cristão. Nesse sentido, então, nós cremos que os batistas atuais se constituem como uma denominação que resgatou doutrinas essenciais do Novo Testamento e tem trazido até aos nossos dias, ao longo dos séculos, doutrinas e práticas que foram abandonadas pela Igreja de Roma, que não foram continuadas pela chamada Igreja Reformada, mas que, com coragem, mas com muita firmeza, no que está exposto na Sagrada Escritura, a denominação batista vem, ao longo dos séculos, como um grande navio singrando os mares, trazendo a verdade da palavra do Senhor para todos aqueles que creem. Que Deus abençoe profunda e abundantemente a sua vida. Na próxima lição, vamos ver as outras duas possibilidades de origem dos batistas. Você não deve perder por nada aquele estudo. Te aguardo, então, na próxima lição.